Olá, queridos! Bem-vindos de volta para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Hélio e estou aqui nesse momento para interagir com vocês e trazer um pouco de aprofundamento sobre o nosso conteúdo, que é o quê? Existencialismo. Olha, a nossa aula de hoje ela vai ao encontro da aula anterior. Alguns aspectos vão parecer, mas estamos aprofundando cada vez mais. Irei trazer mais alguns pensadores desse movimento existencialista, tá? E aí, você já descobriu o que é o existencialismo? Que é uma crise existencial, né? E aproveito antes para dar um abraço para vocês, enviar todas as escolas, os estudantes das escolas, estudantes e professores presenciais, tá? Todas as escolas da mediação do estado de Rondônia, porque se formos mencionar aqui cada um será muito tempo, né? Mas a gente coloca alguns, né? Já peguei a prática, colocar algumas imagens de vocês, etc. Muito legal isso, tá? Vamos lá para a nossa aula de hoje, olha aí. O pensamento existencialista, agora vamos ver um pouquinho de Heidegger e Sartre, tá? Anteriormente nós falamos de três, agora Heidegger e a fenomenologia. Sartre, incerteza, angústia, responsabilidade. Ó, grave essas três, tá? E essa palavra aqui, ó, fenomenologia, gente, grave aí, coloca no seu diário de bordo, anota na sua agenda, lá onde vocês estão escrevendo, já tem um vocabulário, olha só que interessante. Ó, hoje tá aqui eles, uma foto ilustrativa, né? Ele se chama Heidegger, Martin, e esse se chama Jean-Paul Sartre. Então tá aí os dois, eles são contemporâneos, modernos, etc. Contemporâneo, quer dizer, desculpa, é atualidade, né? Lá no século XX, o cenário de duas guerras, nós fizemos isso aqui antes, a filosofia ela procurou novos caminhos para pensar sobre a humanidade. Então tá aí, após a guerra, tá? A guerra trouxe muito sofrimento, muito etc. Um deles desembocou na corrente denominada existencialismo. Um desses, né, a forma de pensar, esses caminhos aqui, ó. Um deles entrou aqui. Desenvolvido a partir do enfoque na vida humana herdada lá no século XIX. O método utilizado pela corrente existencialista é fenomenologia, galera. Forma de analisar a realidade com base nas percepções de cada indivíduo. Então tá aí. Nós falamos lá na aula anterior, olha só, principalmente com Kierkegaard, né? O pensador, ele falou que a questão existencial deve ser analisada individualmente, subjetivo. Ou seja, um ser, o eu, você, no meio, né? Outros pensadores não, tem que ser de forma coletiva. Então, mas nessa perspectiva aí de Kierkegaard, ele vai ao encontro, né, da questão de Heidegger, da fenomenologia. Então, é subjetiva o ser humano, ao indivíduo. O seu comportamento, sua forma, etc. Às vezes, né, em alguns aspectos de tratamento que a pessoa faz na psicologia, não sou dessa área, só estou comentando, há os tratamentos individuais, a maioria, mas também eles fazem, às vezes, um acompanhamento coletivo, tá, do grupo, de dupla, de trio, etc. Vamos lá, olha aí. Edmund Husserl, tá? Ó, século XIX e XX, ele foi matemático e filósofo da Áustria, criou esse método com o objetivo de procurar desvendar a essência das coisas dos seres. Nós falamos isso, frisamos um pouco na aula anterior, tá? A essência das coisas. Então, usou-se a fenomenologia. Ó.
Tá aqui uma foto ilustrativa dele. Por exemplo, o objeto de estudo da fenomenologia é o fenômeno, tá? A aparição das coisas à consciência. A ideia imediata que concebemos sobre algo. Por exemplo, com base nessa análise, né? O cavalo, né? Quando se pensa em um cavalo, que vem aqui, eu coloquei aí a imagem do cavalo. Quando se pensa em um cavalo, nessa perspectiva, o que vem na minha mente, pode pensar agora aí na sua cabeça, um cavalo, pensa aí. Qual é a cor que você pensou do cavalo? Olha só, eu pensei de uma cor. Eu coloquei aqui o branco, mas na minha mente veio outras situações. Ele posição diferente. Olha só, na minha mente já veio a ideia do eu montado, né? Ou outra pessoa. Então, assim, essa perspectiva, a ideia sobre algo, é um fenômeno isso. E no violão, na fenomenologia, aqui, ó, por exemplo, o violão. O violão por si só é um instrumento, mas a fenomenologia vai estudar o fenômeno. O que o violão causa ao tocá-lo? Né? O tocador pega um violão, ele faz o som sair, encantando as almas até das pessoas, encantando os corações, etc. Então, o que o violão causa, tá? Porque por si só ele é um instrumento. Mas o que ele vai causar em nosso meio? Estou trazendo para vocês, tá? A questão dos fenômenos. Vamos lá, continuando ali. Existem outros exemplos, tá? Com base na análise dos fenômenos da consciência, podemos chegar a essências, ó, aquilo que permanece inalterado, que são as coisas em si mesmas, né? O cavalo em si mesmo está aí. Mas na nossa mente... Ó, agora vamos ver a questão de Heidegger, a fenomenologia. Martin Heidegger, ele foi um filósofo alemão, né? Foi aluno de Edmund Husserl e depois tornou-se seu assistente. Foi professor em algumas universidades alemãs, tornou-se reitor na Universidade de Freiburg, aplicou o método fenomenológico de Husserl, desse carinha aqui, ó. Aqui. Ao estudo da existência humana e exerceu grande influência de pensamento lá no século XX agora. Tá? Nós estamos no século XXI. Heidegger vai dizer o quê? Ó? Ele distinguiu entre ser e ente, tá? Inclusive, galera, ó, tem uma obra sobre metafísica lá de Tomás de Aquino, sobre o ente e a essência da Idade Média. Escreveu mais ou menos pelos 16 anos. Ele adotou alguns aspectos do método, né, fenomenológico de Husserl para investigar a existência humana. Tudo que existe é um ente. E aí? Tudo que existe, segundo Heidegger, é um ente. Então, o professor Hélio é um ente. Os professores presenciais aí estão com você aí na sala de aula. Formam um ente, né? São um ente, cada um, individual. Vocês, estudantes, são um ente. Olha só. Então, assim, tudo que existe é um ente, né? Nessa perspectiva de Heidegger. Vamos lá? Já entendemos isso? Para frente. Então, ele distinguiu o que é, né, o ente e o ser. Então, vamos lá. Se tudo que existe é um ente, vamos além. O ser é o único ente, ó. O ser é um ente, tá? Que tem a faculdade de questionar a respeito de si mesmo. E aí, quem é? Vem aqui comigo rápido. Tudo que existe é um ente, porém, até os pincéis aqui, a caneta que eu estou usando é um ente. A câmera e o seu celular é um ente. Mas o que é o ser e o ente? Qual é a distinção? Nós somos, enquanto pessoas, ente. Mas, ser pensante, racional, assim como falou Heidegger, nós somos um ser, o único que é diferente, distinto dos outros. Inclusive, olha só, nós somos distintos dos animais. Os animais se comunicam, têm suas características, né, denominadas inteligentes, mas eles têm seus estilos de comunicação. Mas a fala em si, assim como nós, seres humanos, ok? Então é nessa perspectiva, nós somos um ser, tá? Vamos lá, continuando, só para entender.
Ó, respeito de si mesmo, nós só podemos questionar. A existência torna-se via de acesso ao ser. Então tá aqui, ó, onde está a essência humana. Então a existência é uma via de acesso. Vamos dizer que aqui, ó, você não existe, passou a existir, ó. É uma via de acesso para você, o eu e o outro, onde está a essência, né? Então formando a essência humana nessa existência. A essência humana que ele buscava se relaciona a uma consciência de si e denota o caráter subjetivo da reflexão realizada por esse filósofo. Tá bom? Heidegger denominou o ser humano com a expressão Dasein, etc., por ser traduzida por ser aí. Então tá aí, galera, ó, um ser aí, Dasein, a palavra. E um ser aí, bem interessante, olha só. Nós passamos a ser ente, depois um ser e depois um ser aí. É a expressão de Heidegger, tá? É o professor que está criando ou inventando, não, tá bom? Então, assim, olha para o colega do lado, ó, você é um ente, um ser diferenciado e um ser aí, segundo Heidegger. Pode falar para o colega, eu estou falando aqui para o Rosimar do estúdio, tá? Você é um ser aí, segundo o pensamento de Heidegger. Vamos lá avançar? O ser aí é o ser, ó, é o eu, né? Vamos colocar o Hélio aqui, o Hélio. Que existe na realidade, que pode ser aprendido pela consciência, então tá aí. O que quer dizer isso? O eu, o professor Hélio, vem aqui comigo. O que quer dizer isso? Ó? O eu, o professor Hélio, ele pode ser aprendido pela realidade. Inclusive vocês, né? Vocês aprendem um pouco sobre o professor Hélio, pode conhecê-lo. Em alguns lugares que eu fui lá, em Espigão, então as pessoas me conheceram na realidade. Olha só que interessante. Entendeu? É algo real, o ser aí. Então, podemos conhecer. Então, vocês também é um ser aí. Ó, viu? Vocês são um ente, um ser e um ser aí. E pode ser existir conhecido na realidade. Interessante, olha. Baratinou mais muito a cabeça? Então, vamos lá. E a frente? Olha aí. Quando nasce o ser aí, vamos colocar aqui o professor Hélio, tá? Sem problema. Ou vocês, né? É jogado nesse mundo. Lembra na aula anterior, aquele desenho, o astronauta, aludido a isso? Nós somos jogados nesse mundo, ó, pré-existente. Uma trajetória que não escolhe e precisa dar sentido ao seu mundo. Essa aula aí, no pensamento de Heidegger, olha só, nada mais está aprofundando o que nós falamos na aula anterior. Somos lançados. A forma de falar, gente, não é violenta, tá? Os pais jogar você não, pegar no colo e jogar, não é isso não. Somos lançados, nós nascemos. Tem uma predestinação aí nesse mundo, né? E nós vamos construir segundo o pensamento existencial, tá? Vamos lá? Olha aí. Há algumas características existenciais investigadas por Heidegger que definem a condição humana. Tá aqui, são 3, tá? Anota aí, ó, ser no mundo, ser com e o ser com os outros. O que quer dizer isso? Nossa, nunca ouvi falar, palavra estranha, tudo junto, separado, por hífen. Eu vou lá, professor, com um componente curricular de língua portuguesa e vou tirar isso a limpo. Será que tá certo essas palavras? Em filosofia eles utilizam, tá? Então tá aqui, vamos explicar melhor. Ó, o ser no mundo. Tá aqui, ó. O ser humano é um ser no mundo porque não pode se separar dele. Gente, tá aqui. Você pode se separar? Vem aqui comigo. Pode se separar desse mundo? Tem as pessoas às vezes, o mundão é ruim. Não é isso, né? Nós estamos aqui, temos que viver e encontrar sentido, tá? Às vezes eu falo que o mundo é ruim, é péssimo, é cruel, mas tem o outro do lado aqui que diz, nossa, é maravilhoso, é tão bom viver. Isso é ótimo, tá? Então assim, ó, o ser no mundo, e a gente não pode se separar dele. Então, ser no mundo segundo Heidegger. A outra expressão, vocês estão vendo aí? Vamos ampliar lá? Olha aí. Vamos lá.
Ser com, gente, tá aqui, ó. Uma vez no mundo, o ser humano é um ser com, ou seja, um ser de relações. Então, cria-se interações. Ó. Lembra que isso tem sentido, sabe por quê? Olha lá. Nós falamos nas aulas anteriores, lá no início, com Aristóteles, somos ser político, somos ser sociais, ou seja, somos pessoas que temos a capacidade de nos interagir uns com os outros. E entra a questão do terceira característica, ó, ser com o outro, ó, se relaciona com as coisas e também com os outros seres. Então tá aí as 3 características, segundo o pensamento de Heidegger. Ser no mundo, né? Preciso desse mundo. E ser com, né? De interação. Eu sou favorável à interação e se relacionar com os outros. Platão, nós falamos lá no início, no primeiro ano, Platão fala da caverna. Ele disse que o homem é dualista, o homem é de corpo e alma. Porém, ele diz, ó, a alma, o corpo aprisiona a alma, maltrata a alma por causa dos prazeres, etc. Só que a alma precisa do corpo, olha aí, ó. Então a gente não precisa desse mundo, tá? Aí, gente, né, é necessário cuidar bem dele, ok? Vamos lá. Para Heidegger, o ser humano é livre porque ele é um projeto. Mas como, professor, um projeto? Será que negócio é esse, cientista, etc.? A palavra vem da expressão latim, projectum, aquilo que se lança. Ó. Então tá aí a explicação de Heidegger acerca do projeto. O ser humano é capaz de fazer escolhas e traçar rumos futuros, mesmo que tenha sido lançado em algo que não escolheu. Entendestes? Em outras palavras, na minha perspectiva, em outras palavras, Heidegger vai dizer, olha, o ser humano pode ser colocado em um ambiente que ele não conhece, não está acostumado, mas ele é capaz de se adaptar ali. Olha só, a nossa região ela tem a temperatura alta, certo? Em alguns pontos, principalmente aqui em Porto Velho. Se formos lá para cima, né, na região sul do Brasil, a temperatura já é amena, né? Porque segundo os componentes curriculares de geografia, quanto mais alto, mais frio, quanto mais baixo a cidade, mais a temperatura eleva, entendeu? Assim. Tem essa perspectiva, eu não vou entrar nesse mérito, ok? Mas assim, lá é frio, galera. Nós estamos acostumados aqui. Mas se eu for para lá, eu teria a capacidade de me acostumar. E se alguém de lá, que já vieram, né? Nós temos aí no nosso estado, várias pessoas do sul, etc., com o tempo acostumaram. Lembro um colega lá de Cuiabá, quando eu morei lá. Ele diz, ó, quando eu vim lá do Rio Grande do Sul, cheguei aqui em Cuiabá, foi um choque que eu levei. Vários dias, às vezes, eu molhava-se de suor, de temperatura, né, que faz lá. Então é nessa perspectiva, né, eu trouxe esse exemplo, tá? Vamos lá, continuando. Então, assim, ó, para Heidegger, a essência do homem é justamente essa indeterminação, essa incerteza. Tá bom? Escrevi errado aqui. Nós temos que escolher, fazer escolhas, construir, etc. O fundamento da liberdade humana é a consciência de mundo. Então tá aí. Por meio do qual o ser humano é capaz de julgar os atos e escolher entre todas as opções de que dispõe. Então tá aí, o mundo está, né? Vem aqui. O mundo está aí, né? A consciência minha, né? O próprio eu, ele é capaz de eu conhecer, de eu buscar. Então o mundo está lançado aí, ó. Aí eu sou capaz, né? Por meio do qual de julgar os atos, escolher todas as opções que estão dispostas, estão aí predispostas para a gente. E a gente foca esse tema muito em vocês, sabe por quê? Vocês estão no terceiro ano. É um momento, um ritual vocês vão ter no final do ano, um ritual de passagem. O que é isso, professor? Esse ritual de passagem é do terceiro ano para aqueles que vão seguir a universidade, um outro patamar, é um pós-médio, olha só. Vocês vão escolher o futuro de vocês.
independente de qual for, né, a sua escolha, que seja uma escolha certa, feliz, entendeu? Que tenha sucesso. Virão muitas dificuldades, mas temos que superá-las. Outra característica, vamos lá, voltando. O ser humano é que ele vive a dimensão da temporalidade. Nós sempre estamos aqui. E descobre-se como um ser para a morte, ó. O que nos faz humanos é saber que um dia morreremos. Então tá aí, gente. Outra questão, ó. Eu vejo muito, né? Não é uma regra, mas quando estamos diante da morte, nós ficamos angustiados, porque nós não queremos partir, né? Às vezes é a pessoa nova, até criança, etc. Eu não cumpri minha missão, quero ficar mais, etc. Mas, quando se torna mais humanos nessa perspectiva, porque a dimensão temporal que temos aqui, temos um período. Somos contingentes, né? Segundo Tomás de Aquino. Nós não existimos, passamos a existir, vivemos e deixamos de existir. O Epicuro vai dizer assim, um filósofo da antiguidade, quando somos, a morte não é. Quando a morte passa a ser, deixamos de ser. Olha que interessante. Aí Teilhard de Chardin, inclusive no meu artigo que eu coloquei para vocês anteriormente, um texto, na aula anterior, ele vai dizer, não somos humanos, não somos humanos fazendo experiência de espírito, não. Somos espíritos fazendo experiência de corpo. Olha aí que interessante. Nós viemos para cá, sejamos uma família, construímos família, trabalhamos, ficamos felizes, depois voltamos para cá. Olha só o pensamento dele, bem interessante, tá? Teilhard de Chardin, quiser ler sobre ele, interessante essa perspectiva. E eu vou nessa linha também, tá? Vamos lá, voltando. Então, o existencialismo, ele coloca essa temporalidade nossa, humana. Então, nós nos tornamos mais humanos quando sabemos que iremos partir. Mas o importante é buscar seus sonhos, né? Isso que é importante. Somos seres finitos, vivemos no tempo. A morte não é apenas o fim da vida, mas atravessa toda a existência como possibilidade constante, da qual não podemos escapar. Então tá aqui, o ciclo, bem interessante essa linha, o desenho. Quando o ser humano se descobre no tempo, pode escolher como dar sentido à própria existência. Isso é importante, gente. Olha, vem aqui comigo. Essa questão ela é muito assim para a gente analisar. Sabe por quê? Às vezes você entra numa escola ou na sala de aula, entra numa festa até. Tá chato. Quem vai dar o sentido para tudo aquilo? Se a escola é boa, a sala de aula, os amigos ou a festa, são cada um de nós. Vamos dar sentido. Porque você pode achar, olha só o exemplo. Por quê, professor? Um colega do lado pode dizer que está legal. Interessante, a divergência. Então, tenta, né? Perspectiva não é fácil, mas coloque sentido nas coisas para que a vida seja mais blanda, né? Nesse sentido, nessa perspectiva. Vamos lá, continuando. Olha aí. Sendo livre, o ser humano pode fugir da responsabilidade de uma existência autêntica e escolher viver de modo banal, né? Simplesmente um outro caminho errado, etc. O ser humano é invadido pela angústia diante da constatação de que vive para a morte e tem apenas o tempo de uma vida para construir sua história e dar sentido à sua existência. Então é complicado mesmo, sabemos que temos um momento só, né? Vamos lá. Sartre, agora vamos para ele, falamos de Heidegger. Esse daqui, gente, ele vai muito ao encontro da aula anterior, tá? Incerteza, angústia e responsabilidade, essa é importante também. Ele é do século XX, francês, dedicou-se à literatura, teatro, à militância política, etc. Ele viveu até o fim da vida numa relação amorosa com outra filósofa, Simone de Beauvoir. Pode até pesquisar sobre ela, muito interessante.
Entre os anos da década de 30 e 50, ele desenvolveu as bases de uma filosofia existencialista. Essa que nós estamos estudando. A gratuidade da existência, né? Heidegger vai dizer. Para Aristóteles, a essência existe antes mesmo de o ser existir. Como assim? Ao longo da vida, a essência vai se realizando com a ação. Pense em uma semente. A semente traz em si mesma a identidade do vegetal, tá? Da árvore. Sua germinação, seu crescimento e sua transformação em uma árvore florida nada mais são do que a realização de sua essência. O ato em potência transforma-se a cada momento. Né? Ok? De acordo com Sartre, a filosofia existencial se opõe a essa ideia, tá? Qual a ideia dessa aqui? Ó? A essência está aqui, vem antes, né? E a existencialismo é o contrário, a existência. Qual é a frase? Está aqui, ó. Quando colocar o ser humano no meio, aquela ideia aqui, ela funciona para um ente, enquanto árvore, né? Vegetal, etc. Mas enquanto ente ser humano, o ser aí, ele muda, tá? Essa ideia, por isso que se opõe. Porque lá, no Aristóteles, vocês viram que ele diz que a essência vem antes, ó. Aí a existência. Essa da árvore, né? Do doente. Isso aqui. Mas quando se coloca o ser humano no meio, o que vale é isso, ó. Existe a existência antes. O ser humano primeiro nasce. Então tá aí. Entenderam? Aí assim, sabe por quê, gente? A árvore, eu já tenho uma ideia dela, de como será, mesmo sendo uma sementezinha. Exemplo, lá nas escrituras, tem lá, Jesus falou, a questão da sua fé fosse o tamanho de uma semente de mostarda. A semente de mostarda é minúscula e a árvore é enorme. Então ele já sabe que eu vendo aquela semente, ela é a essência, eu já sei que é a essência da semente, antes mesmo dela. E no ser humano não, ele tem que existir primeiro para construir a essência. Olha aí, e seu pensamento é existencialista, ok? Existem várias formas de pensar assim na vida. E qual é a forma aí que você pensa? Fala aí pra gente, manda. Professor, eu acho que a gente nasce, existe primeiro para depois. E aí, nasce primeiro para depois. Organiza aí, manda, tá? O que você pensa e acredita? Vamos lá, voltando. O ser humano não tem uma essência ao nascer, segundo ele. Ele vai construindo aquilo que ao longo de sua vida, de sua existência. Isso aí nós já, como falei, ponderamos superficialmente na aula anterior. Sartre escreveu vários livros sobre essa influência, tá? Sendo o principal dele o ser e o nada. Interessante, se alguém interessar para ler essa obra, tá? Publicado em 43, utilizando conceitos da filosofia de Hegel, Sartre, isso quer dizer que o Sartre estudou muito Hegel. Afirmou que há no humano duas modalidades de ser. Lembra que o Heidegger disse que são três? O ser com, ser com o outro, o ser aí, etc. Então, o Sartre vai dizer que são duas, o ser em si e o ser para si. Por exemplo, o professor dá um exemplo aí. Então tá aí, o ser em si, gente, é o corpo, o exemplo, que existe em si mesmo, que tem uma identidade. Então tá aí, é o ser em si, tá? Ele vai dizer. Então ele tem um corpo, é um exemplo que ele traz. Então, distintamente distintamente não, ele vai, né, em comum acordo com o pensamento de Heidegger, mas ele avança. O ser em si é o corpo, eu tenho identidade, né? Vocês também têm a sua identidade. Então olha aí para o colega e diz, temos identidade. Não somente o RG, mas do questão civil lá, mas enquanto pessoa, tá? Agora, e o ser para si? O que é isso? Vamos lá entender? O ser para si,
Gente, o ser para si, ele traz o exemplo à consciência. Por quê? Que ela existe para si mesmo, que sabe que existe, mas não tem uma identidade. A consciência, tá? Ela não tem identidade. Como que ela vai encontrar a identidade? No ser em si, que é o corpo. Você já viu, porventura, uma pergunta assim meio desajeitada, mas já viram alguma consciência passar correndo aí? Então a consciência, ela tem, é um ser para si, né? Mas ela precisa do corpo, um ser em si, para se manifestar. Entenderam? Ela não tem a materialidade assim que nem o corpo, mas ela, sabemos que ela está aqui, a consciência de cada um. Ela está aí na cachola, né? Nessa perspectiva. Vamos lá, continuando. Alguma dúvida aí? Então ele coloca o ser em si, o ser para si, o corpo e a consciência. Incerteza, angústia e responsabilidade. A existência dual gera o quê? Essa angústia, né? O ser humano anseia ser idêntico a si mesmo, ser em si, mas não pode sê-lo. Ao mesmo tempo, não poderia ser pura consciência, ser para si. Pois para que haja consciência, é preciso que estejamos no mundo. E só podemos estar no mundo encarnados por meio de quê? Do ser em si. Olha que ele separou, tá? A forma de pensar, não confundir o ser em si para o ser para si. A consciência é uma coisa e corpo é outra. Então, incerteza e angústia e responsabilidade. Então, a gente tem isso, né? Inclusive, o Heidegger, quando fala da dúvida metódica, René Descartes, ele diz, podemos duvidar de tudo, menos da dúvida, da consciência. Ao momento que eu estou duvidando, ela está existindo. Então, um pouco de alusão a isso, tá? Vamos lá? Só ligando os pensamentos para poder melhor entender as coisas. Vamos lá? Para Sartre, apenas os seres humanos são conscientes e a consciência é o único ser para si, em meio a um mundo de coisas, de seres em si. É o corpo, né? O ser humano, por ser consciente, é um ser que a existência é anterior à essência. Então, aqui assim, gente, é uma frase, né, que caracteriza muito o existencialismo. A existência é antes da essência. Somos lançados, mais uma vez, frisando, para que depois possamos ser alguma coisa nesse mundo. Então, aqui, a mediação tecnológica Rondônia lançará vocês, né, após o 3º ano, no Enem, aonde que vocês vão seguir o rumo, construir alguma coisa. O pós-médio, no caso. Nascemos sem essência e sem identidade e as construímos enquanto existimos, ao longo de nossas vidas. Para Sartre, condição humana é marcada por 3 realidades muito próximas daquela identificada por Heidegger. Para Sartre, o humano é ser no mundo, ser com os outros, ser para a morte. Aqui já é uma contingência, tá? Nascemos, vivemos e iremos de volta. A condição humana determina que o ser humano construa sempre a sua própria identidade. Então é nessa perspectiva que vamos construir. O humano não é propriamente um ser, mas um vir a ser, Interessante isso. Nós somos um vir a ser, na medida em que ele é sempre um projeto que é lançado, tá? Esse projeto não é que você é um objeto qualquer, não. Você é lançado, nós somos lançados aí. Quando eu fui para a faculdade, eu já sabia dessa perspectiva. Eu sou lançado lá, mesmo sem saber de nada, aí, a princípio, mas eu segui um caminho. Tinha um caminho para eu construir. E incerto, olha só. Primeiro semestre de filosofia, eu odiei a filosofia no primeiro semestre, falando aqui um segredo para vocês. Mas no segundo semestre já comecei a gostar. Por quê? O primeiro semestre foi dando sentido para o segundo. Olha essa ligação, entendeu? Eu fui construindo já. E questão do trabalho, desde novo, de 7 anos, que eu entendi de gente já, e consciência,
fui construindo com meus pais, trabalhando, estudando, etc. Ok? Não é fácil trabalhar e estudar, mas não é impossível. Continuando lá. Em sua relação com os outros, o ser humano também recebe uma identidade. Então tá aí. Você está aqui, você recebe uma identidade. O professor, por exemplo, é reconhecido pelos seus alunos como professor. Somente, né? Essa identidade é falsa, pois ela não define o professor completo. Além de professor, olha só. Então, assim, vocês conhecem o professor presencial como professor ou professora, né? Certo? O professor Hélio também, os demais também. Então, assim, essa identidade, ela supõe não radical ser falsa, mas ela não me define por completo. E nem a professora, nem o professor. Por quê? No caso, a professora, ela é dona de casa também, ela estuda, ela é esposa. No caso, o professor, ele tem a sua casa também, ele estuda, ele é pai, tem família, etc. Então, assim, entenderam? A profissão de professor só. Então, não define, cara, eu integralmente como um todo. Nós o conhecemos como professor, mas ele é uma pessoa nesse mundo, né? Tem outras características. Vamos lá, continuando além. Então, assim, além de professor, é pai, marido, esposa, etc. Como vivemos sempre a falta de identidade, ficamos animados quando os outros nos atribuem uma identidade por reconhecimento. Tá? No caso, o professor. A aceitação, gente, de uma identidade imposta por outro limita as possibilidades do indivíduo, portanto, fere sua liberdade. Doutor, mas a pessoa não tem doutorado, ou filósofo. Sartre chama essa situação de má fé, pois a pessoa que vive assim está mentindo para si mesma. Viver na má fé é viver uma existência inautêntica. Uma existência autêntica é a recusa da má fé, está fundada na alimentação, né, na afirmação de liberdade, que nada mais é do que capacidade de fazer escolhas. O ser humano está condenado a ser livre. O Sartre é bem radical quanto a isso, pois a única escolha que ele não pode fazer é de não ser livre. O ser humano é livre porque sua existência é gratuita, contingente e não tem uma finalidade definida, puramente existencial, tá? Cada situação que vivemos nos coloca algumas possibilidades. Temos sempre que escolher essas possibilidades. Toda escolha tem suas consequências, pelas quais somos responsáveis. A liberdade gera em nós uma angústia, a de ter que decidir. Entendeu? Gera mesmo, gente. Se eu vou tomar uma decisão aqui para amanhã, já é complicado, né? Me dá uma angústia medonha. Ó, o extra classe. Existem 1000 possibilidades, nós colocamos sugestões. Aí você, vou fazer com material reciclado. É uma decisão, é uma possibilidade. Então já entra, você já está vivendo nesse mundo existencial em sua volta. Mas é bom, tá? A gente amadurece muito nesse mundo cheio de possibilidades boas e ruins, tá? Tome as decisões acertadas. E obrigado por ficar com a gente até aqui. Até daqui a pouco. Não saia daí não. Tchau, tchau.